Gênesis 48. Depois destas coisas disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Disse alguém a Jacó: Eis que José, teu olho, vem ter contigo. E esforçando-se Israel, sentou-se sobre a cama. E disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: Eis que te farei frutificar e te multiplicarei. Tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a prole que tiveres depois deles será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão eles chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho que vai dar a Efrata, isto é, Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são estes? Respondeu José a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. Continuou Israel: Traze-mos aqui e eu os abençoarei. Os olhos de Israel, porém, se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou-se à terra diante da sua face. E José tomou os 2, a Efraim com a sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés com a sua mão esquerda, à direita de Israel, e assim os fez chegar a ele. Mas Israel, estendendo a mão direita, colocou-a sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos assim propositadamente, sendo embora este o primogênito. E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes mancebos, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Vendo José que seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. Levantou, pois, a mão de seu pai, para transpor da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai, recusando, disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, ele também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Por ti Israel abençoará e dirá: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar para a terra de vossos pais. E eu te dou um pedaço de terra a mais do que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Gênesis 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, preeminente em dignidade e preeminente em poder. Descomedido como a água, não reterás a preeminência, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então contaminaste. Sim, ele subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu concílio não entres, ó minha alma. Com a sua assembleia não te ajuntes, ó minha glória. Porque no seu furor mataram homens, e na sua teima jarretaram bois. Maldito o seu furor, porque era forte. Maldita a sua ira, porque era cruel.
dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho. Subiste da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence. E a ele obedecerão os povos. Atando ele o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira seleta, lava as suas roupas em vinho e a sua vestidura em sangue de uvas. Os seus olhos serão escurecidos pelo vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no litoral. Será ele ancoradouro de navios, e o seu termo estender-se-á até Sidom. Isacar é jumento forte, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era agradável. Sujeitou seus ombros à carga e entregou-se ao serviço forçado de um escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que não caia o seu cavaleiro para trás. A tua salvação tenho esperado, ó Senhor. Quanto a Gade, guerrilheiros o acometerão, mas ele, por sua vez, os acometerá. De Aser o seu pão será gordo, ele produzirá delícias reais. Naphtali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto a uma fonte. Seus raminhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e perseguiram, mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excedem as bênçãos dos montes eternos, as coisas desejadas dos eternos outeiros. Sejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devorará a presa e à tarde repartirão o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois lhes deu ordem, dizendo-lhes: Eu estou para ser congregado ao meu povo. Sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, cova esta que Abraão comprou de Efron, o Eteu, juntamente com o respectivo campo, como propriedade de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei a Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando Jacó de dar estas instruções a seus filhos, encolheu seus pés na cama, expirou e foi congregado ao seu povo. Gênesis 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. Cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias de embalsamação. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, disse José à casa de Faraó: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro. Em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, deixa-me subir, peço-te, e sepultar meu pai. Então voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. Subiu, pois, José para sepultar a seu pai. E com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus pequeninos,
os seus rebanhos e o seu gado. E subiram com ele tanto carros como gente a cavalo, de modo que o concurso foi muito grande. Chegando eles à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali um grande e forte pranto. Assim fez José por seu pai um grande pranto por 7 dias. Os moradores da terra, os cananeus, vendo o pranto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios, pelo que o lugar foi chamado Abel-Misraim, o qual está além do Jordão. Assim os filhos de Jacó lhe fizeram como ele lhes ordenara, pois o levaram para a terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo como propriedade de sepultura a Efron, o Eteu, em frente de Manre. Depois de haver sepultado seu pai, José voltou para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele haviam subido para sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: teu pai, antes da sua morte, nos ordenou: assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis que nós somos teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José, tendo 110 anos de idade, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito.